Beleza? Então, essa é a papel das transcrições. Termina aí? Não, mas a dificuldade que continua, você vai ter também na matrícula, que é, beleza, eu tenho uma transcrição, eu tenho algumas averbações certificadas, né? Na certidão vai vir averbações certificadas. Pode vir a seguinte, transcrição do imóvel tal. Então, adquiriu o imóvel. Aí eu vou colocar as inscrições. Ela fez loteamento do imóvel. Inscrição no livro 8 de tal cartório. Depois eu vou colocar, ela fez compromisso dos lotes tais, inscrição tal. E aí você vai contando tudo aquilo. Como é que você vai descrever esse imóvel hoje? Você vai fazer o inventário. Então, essa é a dificuldade, porque aí você vai ter que saber escrever o que está lá na transcrição. Então, você vai ter que explicar lá na descrição do imóvel, que foi o imóvel que a Dimitra adquiriu, que foi loteado, está lá no livro 8, e que há diversos compromissos já inscritos, que estão no livro 8 também, e que você vai transmitir para os herdeiros, de repente são compromissos quitados, você vai ter que transmitir para o herdeiro a obrigação de assinar a escritura. Não pode ficar perdido lá. O herdeiro chega para você e fala assim, não, meu pai era loteador, mas ele já vendeu tudo. Será que vendeu? Vendeu nada. Ele fez compromisso. O herdeiro ainda tem a obrigação de assinar a escritura definitiva para os adquirentes. E aí, de repente, você faz um inventário faltando aquele mundão de imóvel. Porque o imóvel ainda é de propriedade do loteador, com compromisso. Mas ele tem a obrigação de assinar a escritura. Então, quando você faz o inventário, você tem que transmitir para o herdeiro a obrigação de assinar a escritura para o herdeiro poder assinar. Porque senão o tabelião não vai aceitar. E aí, com isso, de repente, você vai fazer sobrepartilhas no futuro. Né? Então, tem que ter cuidado com essas coisas. Pode seguir. Exemplos de transcrições. Então, esse aí é o famoso livrão do cartório. Livrão desse tamanho. E aí, a gente escuta muito falar, o fólio real. Fólio lembra folha, né? É que nessa época, era tanta informação que o livro, e era tudo manuscrito, o livro tinha que ser muito grande. E você não ocupava só uma folha dele, você ocupava de um lado e do outro. Então você saía e começava a escrever aqui, vinha, e ocupava duas folhas. Então é aquilo lá, são várias colunas, então você tem o número da transcrição, adquirente, transmitente, descrição do imóvel, averbações, outras anotações, tudo nesse livro. E tudo manuscrito. Então o que sobrou para a gente? O que a gente herdou lá no cartório? A situação de conseguir ler aquilo. Tem cartório que eles não demitem lá o velhinho de 133 anos, porque só ele dá conta de ler. Entendeu? Ele não consegue aposentar, não deixa, não morre não, porque senão, sem você, não dá a gente não consegue ler o que está escrito lá. Era tudo manuscrito. E aí, quando a gente faz a certidão, né, a gente tem que decifrar tudo aquilo, e aí coloca na certidão digitada para vocês, tudo bonitinho. Exemplos de transcrições. Aí é num arquivo, num outro arquivo aí. É PowerPoint também. Fechou? O primeiro exemplo de transcrição, já vou dar uma colher de chá, não vai ser mais no livrão, vai ser no que a gente está fazendo, um trabalho gigantesco lá, que a gente pegou o livro de transcrição e digitou ele inteiro, todos. Aqui a gente nem tem tantos, né? São 8, né? 9.000 transcrições, 8 livros. E aí nós saímos digitando tudo isso, então facilita hoje para sair certidão. Antes a gente pedia, quando a gente pede 5 dias para emitir uma certidão, agora vocês entendem o tamanho do problema? 5 dias pode ser pouco, porque você teria que conferir. Então você vai saber da transcrição, você vai ter que ficar pesquisando de repente no livro 3, no livro 2, no livro 4, no livro 8 e um montão de coisas. Então se a pessoa só tem uma transcrição, beleza, mas se ele tem uma transcrição com um montão de inscrições, para recolher toda essa informação não é fácil não. Então, o prazo de 5 dias é razoável para quando você pedir certidão de transcrição, ou seja, tenha compaixão pelo cartório.
né? Não é razoável mais para matrícula. Matrícula hoje, cartório que se presta tem que soltar na hora. Pediu ali no balcão, solta na hora. Se for online, você pede, 2 horas depois está no seu e-mail. Achou? E aí, o primeiro exemplo que eu vou trazer de transcrição, a gente digitou a transcrição já com carinha de matrícula. Então, a primeira delas é uma transcrição linda, que tem a descrição como a gente faria hoje, 100%, bonitinha. Tantos metros de frente, por tantos metros da frente aos fundos do lado direito, tantos metros da frente aos fundos do lado esquerdo, tantos metros de fundo, a área tal, do lado direito confronta com fulano, do lado esquerdo confronta com Beltrano, nos fundos confronta. Olha só quantos elementos que eu pus aqui. Eu coloquei medidas perimetrais. Então vamos pegar um imóvel simples, claro, vou pegar um polígono, um quadrilátero. Frente, fundo, lado direito e lado esquerdo. Pode ser um triângulo, pode ser mais lados, pode ser um imóvel todo irregular, né? Um exemplo clássico que a gente dá é logo um imóvel simples, um quadrilátero. Frente, fundo, lado direito e lado esquerdo. A gente tem que falar cada uma dessas medidas, porque senão como é que você forma a imagem do imóvel? E além disso, você fala os confrontantes, para você conseguir localizar esse imóvel. Se for um terreno, na verdade, o mais técnico é você falar a distância desse terreno até a esquina mais próxima. Nem sempre tem essa informação, né? Mas o mais técnico é. Mas às vezes a gente pega coisa antiga, não dá para fazer, né? Milagre com o que a gente tem de antigo. Quando você tem uma construção, essa informação da esquina mais próxima perde um pouco de relevância, porque você já começa a ter o número da construção. Então você começa a, no mínimo, poder cruzar a informação com a informação da prefeitura, o cadastro do cartório com o da prefeitura, e aí você mais ou menos sabe onde é o imóvel. É muito importante você cravar o imóvel no solo. Esse é o princípio da ubiquidade. Você crava o imóvel no solo, eu sei onde ele está, ele não está flutuando. Então, você precisa da descrição perimetral, cada medida, você precisa da área do imóvel e você precisa também, segundo a lei, dos confrontantes e outros característicos, né, eventuais que o imóvel pode ter. Achou aí? Descrição 100%. Então, essa transcrição aí, ela está já no formato digitado, bonitinho, já está, né, legível. Então está ali a descrição. Está meio ruim para ler, mas é o que eu falei com vocês. Tem medida de frente, de fundo, de um lado, do outro, tem área e tem confrontante. Perfeito, perfeito. Então essa é uma transcrição que você abre matrícula rindo. Por quê? O princípio que a matrícula tem é o princípio da especialidade objetiva. Ela tem que estar bem descrita. Então essa transcrição geraria uma matrícula numa boa. Pode seguir. É isso? Pode seguir. É que demora um pouquinho. Nada demora? É porque é mais pesado, né? O título já dá para vocês aí. Sim, aí vem o próximo exemplo ali, uma descrição péssima. É uma descrição que o imóvel ele vai confrontar com árvore, com cerca, ou seja, com coisas que são móveis, que andam. Então, antigamente, hoje, olha bem a técnica. Antigamente, a gente tem que contextualizar. A cidade era pequena, então se falava assim, o sítio do fulano que confronta com Beltrano. Todo mundo sabe quem que era, todo mundo sabia onde era o sítio, todo mundo sabia quem era o vizinho. Só que eles esqueceram de pensar que de repente aquela descrição ia ser necessária daqui a 50 anos. E ninguém daqui a 50 anos ia se lembrar daquilo. Então, se naquela época era uma descrição suficiente, 50 anos depois não é mais. Então, aí o que acontece? Hoje a gente corre de transcrição, de descrição que confronta com pessoa, porque pessoa morre, pessoa vende. É uma coisa, é uma situação passageira. Então, hoje a descrição mais técnica, imóvel confronta com imóvel. E imóvel é aquilo lá, não vai sair. Pode acontecer de o imóvel ser desmembrado, então aquela matrícula vai deixar de existir e vai surgir uma outra. Porém, a matrícula, ela conta a história dela. Então você vai naquela antiga, aí ela foi finalizada porque teve um desmembramento. Beleza, tem lá o ato que vai contar, bom, essa matrícula vira um tal outra. Então você consegue encontrar o histórico dos imóveis vizinhos.
Então, mais técnico é o imóvel confronta com o imóvel. Então, nessa situação de descrição péssima, aqui também não está ruim de ler, mas assim, ela confrontava com cerco, com árvore, com pessoas, pedra, né? De repente, situações geográficas também. O duro é quando são situações, por exemplo, às vezes há um marco cravado em determinado local. E aí, de repente, chega um fulano lá, vê aquela pedra e, deixa eu tirar isso daqui, né? Tira o marco. E aí ninguém acha mais onde que o imóvel termina. Né? Nesse caso aqui, ainda faltava um elemento importante, a área. Ele até descreveu, tem tanto de um lado, tanto do outro, tanto do outro. A confrontação péssima, então você não sabe direito onde está o imóvel e nem a área. Então é muito comum que a gente encontre essa situação em que o imóvel flutua, porque a descrição é péssima, ele confronta com pessoas, falta alguma medida perimetral, você vai lendo, não fecha o polígono, não fecha. E também esquece qual a área. Muito comum também quando tem casa verbada, então você tem lá a casa localizada no imóvel assim descrito. Tá. Qual que é o número da casa? Qual que é a área da casa? Não consta nada. Né? Para esses casos, quando vocês virem, o remédio chama certidão de áreas e dados. Que aí a prefeitura vai atestar quanto que naquela época aquela casa tinha. Claro que eu não vou poder hoje averbar quanto tem hoje. Eu vou averbar quanto que aquela casa tinha naquela época. Porque para averbar quanto tem hoje, infelizmente por questões tributárias, né, a gente vai pedir outras coisas, inclusive CND do INSS. Né? Mas pela certidão de áreas e dados, a prefeitura atestando quanto que naquela época a casa tinha, a gente averba lá a área da casa e o número da casa. Pode seguir. Esse caso aí é um caso de transcrição desse caso que eu falei, ó. A casa localizada no terreno. Não tem o número da casa nem a área da casa. E esse é um imóvel que tem inscrição. Ele foi comprometido. Então você vê, no início da certidão você conta a transcrição. Beleza, descrição do imóvel, quem é proprietário. Só que depois ele vem, certifico ainda que... Aí começa o rolo. Certifico ainda que no livro 4, sobre a inscrição número tal, o imóvel foi comprometido para Beltrano. Então ali está falando isso. O imóvel foi comprometido. Pode acontecer também, não sei se é bem nessa matrícula, vende um pedaço do imóvel. Então o imóvel tem 6.000 metros quadrados, descreve, transcrição bonitinho. Aí vem, certifico ainda que em 1950 e poucos, o proprietário vendeu 600 metros quadrados para o Beltrano. Vendeu. Então, beleza. Esses 600 metros quadrados é uma transcrição nova. A transcrição velha é 6.000 menos 600. E eles esquecem de escrever o que sobra. Então, esse também é um grande problema, porque às vezes o imóvel sofreu diversos desfalques e você não sabe o que virou. Falta o tal da apuração de remanescente. Apuração de remanescente. É um procedimento hoje também mais facilitado, previsto no artigo 213 da Lei 6.015, um determinado parágrafo lá. E aí, quando você não sabe o formato do imóvel, o que restou do imóvel, porque aí você tem que pensar duas coisas. Quando a pessoa antigamente ela tinha 6.000 metros quadrados, ela saía vendendo, o cartório fazia controle de disponibilidade. Então, se ele tinha 6.000 metros, ele só podia vender pedaços até 6.000 metros. Mas tem isso é uma disponibilidade quantitativa, mas tem a qualitativa. Será que ele não vendeu 600 metros quadrados, 600 no mesmo lugar? Pode acontecer. Disponibilidade qualitativa, onde que está? Por isso que quando a gente vai, você pega um imóvel todo desfalcado, você tem que fazer apuração de remanescentes. Você tem que localizar onde foi cada um desses desfalques, e o que sobra tem que ser os 6.000 menos cada um desses desfalques na parte quantitativa, de área. E na parte qualitativa de desenho tem que ser aqueles 6.000 menos cada um dos polígonos que saíram, que foram desfalcados. Muito importante. Pode seguir. É isso que eu acabei de falar, já adiantei tudo. Pronto. Então volta lá vamos agora para a matrícula. Como é que está o 9 horas. Bom,
Estamos indo agora já para a reta final. Vamos lá. Matrícula. Tem que voltar, né? Porque eu mudei a ordem. Matrícula, realidade que surgiu em 1976, como a gente viu, é como se fosse a certidão de nascimento do imóvel, contém toda a informação do imóvel, é o histórico do imóvel. É um termo diferente de registro, porque se você vai lá no registro civil, não tem a matrícula sua, não tem a matrícula do LUC, tem o registro de nascimento do LUC. Se você vai mesmo no cartório de registro de imóveis, a gente tem mais de um livro. E no livro 3, não é por matrícula, que é a ordem dos atos, é por registro. Então você vai registrar um pacto antinupcial, ele vai ganhar um número de registro, registrado sob o número tal. Você vai registrar uma cédula, registrada sob o número tal. Né? Para imóvel não, você não vai falar registrado sob o número tal. Essa não é uma informação completa. Registrado sob o número 1. Vai. Aqui tem 42 mil matrículas, tem 42 mil registro 1. Então, registrado sob o número 1 não vai contar nada. Tem que registrar sob o número 1 da matrícula tal, porque o registro é feito no corpo da matrícula. Chegou aí? Vocês estão passando para trás? Está meio travado? Então, deixa eu pegar minha cola. Vamos lá. Bem, na nova sistemática, como eu disse, o cartório tem um monte de livro. E vocês viram que essa informação tinha importância ou não tinha? Tinha 10 livros na sistemática anterior, determinados atos em um, determinados atos em outro. Então, para fazer uma certidão, você precisa de um monte de livro, informação de um monte de livro. E se você vai pegar a transcrição nos diversos cartórios, de repente, vinculada a uma transcrição, você vai ter muitas inscrições. Vinculada à inscrição do imóvel pelo qual eu adquiri, de repente tem usufruto, tem servidão, tem compromisso, tem um monte de coisa. E aí você vai ter que negativar cada uma dessas coisas. Será que aquele usufruto inscrito lá no livro 4, num determinado cartório, será que lá na frente ele não foi cancelado? Será que aquele compromisso não foi cedido? Né? Então, aí, sabendo disso, agora vocês vão poder pesquisar em todos os cartórios. A matrícula é o seguinte, mudou também os livros. Deu uma resumida na história. Os livros 2 de hipoteca, 3 de transmissões, 4 de registros diversos e 8 de loteamentos e incorporações, todos vieram para o livro 2. Agora é livro 2. Então o livro 1 é protocolo, para o público isso não tem tanta relevância. O livro 2 é o bom. O livro 2 tem toda a informação de imóvel. Lá é onde estão as matrículas. Livro 2. Travou aí mesmo? Que pena. Então no livro 2 tem tudo. Só que não é só ele. Muita coisa tem no tal de livro 3, registro auxiliar. Então nesse tal de livro 3, você vai registrar pacto antinupcial, você vai registrar tombamento, você vai registrar cédulas. No livro, que mais? Convenção de condomínio, tudo no livro 3. Por quê? Porque não é relativo a um determinado imóvel. Pacto antinupcial é de qual imóvel? Pode ser de vários. Né? Você vai lá registrar o pacto no livro 3. Ok. Então, o que a gente vê? No livro 3, hoje, o livro 3, ele abarca o livro 9, 10 e o 5. O 5 era o que mesmo? Assim, a emissão de debêntures. A emissão de debêntures também era feita no livro hoje 3. Então, o que acontece? Houve uma enxugada, uma resumida. Com isso, fica mais fácil de você conseguir informação. Na matrícula, você vai ter toda a informação que você teria que obter no livro 2, 3, 4 e 8. Certo? Facilita muito. Então, quando você vir a certidão lá escrito livro 2, é porque é a matrícula. Então vamos lá, matrícula, princípios da matrícula. Primeiro princípio eu já falei aqui, unitariedade. A matrícula é vinculada ao imóvel e não ao título.
Então, uma transcrição pode dar origem a muitas matrículas. Eu poderia ter feito uma escritura vendendo 5 imóveis. 5 imóveis. Então, essa única transcrição vai dar origem a 5 matrículas. Porque o princípio da unitariedade fala o seguinte: para cada imóvel, uma matrícula. Para cada matrícula, um imóvel. Então, se na transcrição eu percebo mais de um imóvel, tem que haver mais de uma matrícula. Assim como, se na transcrição eu percebo apenas um imóvel, uma matrícula. Se eu percebo fração ideal, opa, complicou. Transmitir naquela transcrição 1/3 do imóvel. Tá, eu sei quem que é o proprietário desse 1/3 e os outros 2/3. Você vai ter que correr atrás aí para descobrir como é que eu vou abrir matrícula. Então, nessa parte, a matrícula tem que concentrar toda a informação, quer de descrição do imóvel, então aquela coisa da disponibilidade quantitativa e qualitativa, descrição e área, quanto de propriedade. A matrícula tem que ter tudo. Princípio da unitariedade, princípio da imobilidade. O imóvel tem que ter amarração no solo, tem que ter alguma coisa objetiva que vincule ele ao solo. Quer seja a distância da esquina mais próxima, ou pode ser o número da edificação. Se tiver número da edificação, perfeito. Se for originado de loteamento ou condomínio, que tem uma planta aprovada, bonitinha, beleza, lote tal da quadra tal, está resolvido, tem uma planta que vai localizar aquele lote. Toda a informação está ali, não precisa de distância da esquina mais próxima. Especialidade também já falei aqui, na matrícula precisa estar bem descrito. Tem que ter otimamente descrito? Não, porque senão a gente não consegue abrir matrícula nenhuma de transcrição. Então a gente, quando vai abrir matrícula a partir de transcrição, a gente é bem light, né? E aí, se no título copia a transcrição, a gente vai copiar a descrição da transcrição da matrícula, está resolvido. Especialidade objetiva é isso de descrever bem. Especialidade subjetiva tem relação com qualificação da pessoa. Qualificação. Então você chega lá e pega uma transcrição. Então quem que adquiriu? José da Silva, casado. Ponto. Era assim. Por quê? O povo conhecia. Ele sabia quem era o José da Silva casado. Não colocava o nome da esposa, não colocava endereço, nada. Beleza. Aí chega hoje o inventário do José da Silva. Como é que eu vou saber que aquele José da Silva é o mesmo que adquiriu o imóvel? Porque a possibilidade de homonímia é gigante. Hoje a Corregedoria e o Conselho Superior da Magistratura têm dado uma força para o título judicial bem maior. Então, hoje o cartório não entra mais nisso não. Se o juiz não olhou, a gente registra. Antigamente a gente entrava, né? A gente via, peraí juiz, como é que você sabe que esse José da Silva é o José da Silva que adquiriu? Isso dá margem à fraude demais da conta, né? Porque o José da Silva, ele falou, opa, meu nome é comum, hein? Deixa eu fazer uma pesquisa ali sobre o José da Silva. E aí, de repente, você vai encontrar um monte de transcrição, o nome de José da Silva, e opa, não é meu. Quem vai falar que não é meu? E aí, como é que o cartório resolve?